pois nada nessa vida é maior do que o amor e uma grande paixão. Coração, coração, traz ela de volta, traz ela de volta. Joga a mãozinha lá em cima. A promessa está em diversas placas da cidade. Cartazes colados em postes, nas paradas de ônibus, nos muros, em faixas. Anúncios diferentes que prometem a mesma coisa: trazer o seu amor de volta em poucos dias. Você acredita em simpatias e rituais e por quê? Não acredito, porque, não sei, não faz sentido. O tema é enredo de séries, filmes, músicas e também um conteúdo bastante explorado na internet. Feiticinho rápido para a pessoa pensar desesperadoramente em você. Você quer fazer uma pessoa sentir falta, saudade, ficar apaixonada, ardendo de amor e de paixão, correndo atrás de você? Mas o que explica tanto interesse? A resposta é simples: a quantidade de pessoas sofrendo por amor, procurando por soluções rápidas. E não são poucos, viu? Me esperando pra te amar, tá na hora de voltar. Mas o que é e quais são os métodos e práticas geralmente associados a essa promessa? Será que traz resultados? A amarração amorosa é um trabalho espiritual associado a práticas de magia, feitiçaria e ocultismo. E tem como objetivo garantir o amor ou recuperar um relacionamento com o retorno da pessoa amada. Mas a pergunta que não quer calar é: dá certo? Eu busquei esse tipo de serviço visando ter o meu ex-namorado de volta. Nós namoramos durante 4 anos e o término veio totalmente de repente. Eu não esperava por essa situação, que me deixou totalmente obcecada e buscando diversas alternativas para que a gente voltasse, né? E essa foi a opção que eu escolhi no momento do desespero, vamos dizer assim. Eu não tive resultados positivos, nem resultados negativos. Foi totalmente neutro. A única coisa que eu tive foi um alto custo, né, nessa aquisição desse tipo de serviço, e não tive nenhum retorno. Foi por enganação. Muitos brasileiros acreditam nas simpatias. Para a ciência, a explicação é a seguinte: a crença nesses rituais é uma forma de superar situações que não temos controle. Um estudo feito por um brasileiro doutor em psicologia na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e por uma psicóloga americana, revelou que os processos cognitivos envolvidos na realização de um ritual são os mesmos presentes em diversas ações do nosso dia a dia, como apertar várias vezes o botão de um elevador, acreditando que ele chegará no andar mais rápido. Segundo os pesquisadores, quanto mais passos e repetições o ritual tiver, mais as pessoas acreditam. E seja por curiosidade ou angústia, o fato é que nos últimos anos, de acordo com o Google Trends, ferramenta que acompanha a evolução no número de buscas de uma determinada palavra, a procura por esse assunto aumentou na internet. Em alguns dias ou em um clique, as redes sociais amplificaram a disseminação de promessas relacionadas a amarrações do amor e outras soluções mágicas. Perfis com ofertas de serviços relacionados ao tema estão em quase todas as plataformas e fazem sucesso. A busca dessas soluções rápidas, devido ao imediatismo cultural, ansiedade de estresse, segurança e medo do fracasso, além de complexos psicológicos que promovem uma necessidade urgente de resolver problemas de uma forma instantânea, pode, sim, estar atrelado a uma falta de amor próprio. Falta de amor próprio, manipulação emocional, eficácia, consequências. Quando se fala de amarração de amor, aspectos negativos também podem surgir. Entre as pessoas que acreditam em amarrações de amor e os céticos no assunto, tem aqueles que aproveitam o destaque do tema para vender outros serviços. A trend do momento é: não traga o seu amor de volta, mas...
Brincadeiras à parte, queremos saber por que tantas pessoas recorrem a esse tipo de simpatia. Será que existe uma maneira certa para recuperar um relacionamento? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. É uma questão de inteligência espiritual. Que tipo de amor seria esse movido por um feitiço? Você gostaria que alguém estivesse do seu lado sabendo que essa pessoa está ali porque ela está enfeitiçada? Será que valeria a pena esse amor? Essa é a razão pela qual milhões de brasileiros têm sofrido na vida amorosa. E se você é uma dessas pessoas e quer se livrar deste mal de uma vez por todas, primeiro da dor da perda, da separação, da rejeição, do abandono e até mesmo da raiva, da sede de vingança da pessoa amada por ter lhe deixado. Entre em contato conosco agora através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp ou então você pode ligar e conversar com um de nossos atendentes pelo 48 3216 6162. 3216 6162 ou então fazer uso do serviço pastoronline.com. No programa de hoje você vai acompanhar a história da Karine, que foi vítima de um ritual assim. Sua vida virou do avesso, exatamente por conta de um feitiço. A gente já volta. Eu tinha uma juventude tranquila. Eu me dava muito bem com os meus familiares, com todas as pessoas. Quando eu iniciei a trabalhar em um estabelecimento, eu conheci uma pessoa e com essa pessoa eu tive um relacionamento onde a gente começou a namorar. Num certo período de namoro, ele me pediu o meu nome para escrever o meu nome inteiro, a data de nascimento, e eu dei. E até então eu não sabia o motivo. Eu fiquei curiosa, sem saber, e ele não me falou o porquê. E aí, passando anos de namoro, e no noivado eu descobri que ele servia os encostos, e mesmo assim, nessa situação, a gente continuou, nós noivamos, aí passou um tempo, nós casamos, aí o casamento foi totalmente já conturbado, porque começou a acarretar uma coisa na outra, brigas, bebidas, ele já bebia muito, aí passou a beber mais ainda, e nisso teve várias agressões, só que mesmo assim eu ainda continuei com ele. E nesse caso de ele servir os encostos, ele já frequentava, ele já era como se diz, ele já era o principal desse lugar, né? E aí eu comecei a frequentar também, servir os encostos junto com ele, e aí a vida ficou totalmente acarretada com muita destruição, com muitos problemas emocionais. Eu tive síndrome do pânico, eu ficava noites sem dormir, com medo dele, com medo de agressão. E aí eu acabei ficando com muito medo, mesmo com uma pessoa dentro de casa, casada, no papel, na igreja, tudo. Mesmo assim, eu sentia medo dele. Não tinha confiança, eu estava casada, assim, como de aparência. E nessa de eu servir os encostos junto com ele, eu buscava de todas as formas para poder mudar essa situação nossa. E eu queria buscar a paz fazendo trabalhos, fazendo rituais para nos fazer bem, para a gente poder ficar bem, para a gente voltar, para a gente se tornar uma família bem, né? Assim, um com o outro, sem briga. Mas o contrário sempre aconteceu. Nunca aconteceu da gente ficar bem. Até chegar ao ponto de eu não aguentar mais. Por conta dessa traição também que eu tinha descoberto, eu quis me vingar de qualquer forma. E aí eu comecei a sair. Saía para as noitadas, saía com pessoas que não era de boa índole. E cheguei ao momento também de eu traí-lo. E eu sentia tanta raiva, eu tinha tanto ódio dele, que eu fazendo isso eu achava que eu ia ficar bem, que aquilo ia atingir ele, mas parecia que piorava. E aí, nessa de encontrar essa solução assim para eu poder me sentir bem, eu comecei a sair com homens casados também. E eu chegava em casa e isso me destruía,
porque eu ficava imaginando que eu tinha várias pessoas e ao mesmo tempo eu não tinha ninguém. A minha mãe, sendo da fé, ela já sabia de tudo que acontecia comigo, no meu relacionamento, e ela me deu vários conselhos. Ela viu meu sofrimento, o jeito que eu estava, e ali ela falou várias coisas, e o que eu precisava ouvir. E ela me fez um convite para eu estar indo na Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja, neste dia que o pastor iria me atender, eu estava muito mal. Eu estava com muita angústia, estava com muito ódio, muito ressentimento, mágoa, tudo de ruim estava dentro do meu coração. E por tudo o que eu tinha passado. O pastor me fez uma oração e naquele momento mesmo eu já me senti leve, já me senti tranquila, já me senti em paz. Aí eu voltei até a sorrir, porque nem sorrir eu não estava mais sorrindo. Fui para casa, fiz todas as minhas coisas, comi, porque comer também eu não estava comendo direito, eu estava me alimentando muito mal. E dormi também, porque eu não estava dormindo, porque eu tive a síndrome do pânico, eu passava noites em claro. E aí eu voltei a dormir. E ali eu fui vendo uma diferença enorme. E os ensinamentos, na leitura da Bíblia, tudo que o pastor iria ensinando para a gente poder fazer, eu estava fazendo. Até chegou no dia de eu decidir de eu me batizar nas águas, me batizei, e ali começou a transformação da minha vida. E eu frequentando as quartas, os domingos, aprendendo sobre o Espírito Santo, e eu fui entendendo o que realmente era uma vida com Deus, o que eu precisava largar de fato e de verdade para eu poder ter uma vida com Deus. Porque eu não tinha paz. Então, desde ali, quando Deus começou a abrir esse entendimento dentro de mim, eu já comecei a ter paz só no momento em que eu estava tendo essa sabedoria de entender o que era realmente o Espírito Santo. E nesse dia que eu recebi o Espírito Santo, que foi no dia do casamento com Deus, foi num domingo. E esse domingo foi muito especial. Esse domingo foi o domingo que a minha vida foi realmente transformada. Porque desde então ali Deus me abraçou de uma forma que ele parecia que era ele ali na minha frente falando assim para mim: filha, eu estou contigo todos os dias da sua vida. Não temas. E aí eu não tive mais dúvida de nada. Assim, não tive mais receio de nada. Porque ali eu creio que Deus estava comigo. Hoje o Espírito Santo transformou a minha vida em todos os sentidos. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir a noite inteira, durmo tranquila, não tenho mais mágoa, não tenho raiva, não tenho mais ressentimento. Hoje eu lembro do passado, porque a gente não esquece, né? Mas eu lembro do passado e eu não sinto nada. Não sinto nada de raiva de tudo que aconteceu. Hoje Deus me abençoou com um homem de Deus, ao qual eu sou casada, e ele é da mesma fé que eu. E nós nos encontramos na igreja. E graças a Deus hoje o nosso casamento é muito abençoado. E o sonho ao qual eu tinha lá atrás, Deus realizou. Uma filha, né? Uma filha que eu tenho. E nós três hoje somos um pedacinho do céu em casa. E a importância do Espírito Santo hoje na minha vida é que hoje em tudo que eu vou fazer, eu coloco o Espírito Santo à frente. Qualquer coisinha, qualquer situação ao qual eu vou passar, Deus está comigo, Deus está me dando força. Eu não tenho mais aquela fraqueza que eu tinha antes, aquela insegurança. Hoje Deus é a minha segurança em tudo que eu vou fazer. E nas lutas a gente tem. E sempre a gente vai ter lutas, mas o Espírito Santo está à frente de tudo. Que é Ele que dá essa força para a gente poder vencer as lutas da vida, né? Você já deve ter percebido que o mal pode afetar qualquer aspecto da vida de alguém. E existem sinais claros de que forças espirituais do mal podem estar escondidas e atuantes em alguma área da sua vida. Problemas e destruição inexplicáveis. Basta uma porta aberta para o mal causar a ruína.
Por isso, na sessão espiritual do Descarrego, por 7 semanas, a corrente das 7 orações para a limpeza espiritual completa vai trabalhar uma a uma as áreas mais atingidas pelas forças do mal. Em cada sexta-feira, você receberá em um papel a oração transcrita de um homem de Deus. E nesta sexta-feira, com a oração realizada pelo Bispo Renato pela sua vida amorosa, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O feitiço foi desfeito na vida da Karine. Ela conseguiu sair daquele relacionamento que era fruto de um ritual. E hoje ela tem uma vida de qualidade. Deus lhe deu uma família. E acima de tudo, hoje, ela tem o Espírito Santo. Cumpriu-se o que diz o texto sagrado. E exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Está lá em Miqueias capítulo 5, versículo 12. Se você percebe que a sua vida está exatamente nessa situação, de repente o seu relacionamento é um fruto de um ritual e você quer se livrar deste mal de uma vez por todas, então venha hoje em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Ainda hoje você poderá participar da limpeza espiritual e o foco do dia de hoje é a vida amorosa. Para que os males que têm atuado no seu casamento, no seu namoro, na sua vida amorosa, sejam arrancados. Tem gente que fala assim, desde o meu último namoro eu não consegui me relacionar com mais ninguém. Isso já se fazem anos. Será que alguém fez um mal contra mim? Será que o meu ex ou a minha ex fez um ritual para me amarrar, para que eu não conseguisse ser feliz com mais ninguém? Então hoje você vai passar pelo corredor de fogo e poder e toda e qualquer obra do mal, toda e qualquer obra de feitiçaria que porventura tenha sido feita contra você, vai ser desfeita pela fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Nós estaremos especialmente às 7 da noite, dando início à noite da batalha espiritual. Traga peça de roupa, fotografia da pessoa amada, vamos juntos determinar a libertação. E se você tem na sua família pessoas que estão passando por problemas na vida amorosa, na vida conjugal, convide essa pessoa para vir com você ou traga um item que pertence a essa pessoa para passar no corredor de fogo e poder. Estacionamento, entrada e creche gratuitos para todos. Nós estaremos atendendo antes de todas as reuniões. Durante todo o dia nós estamos fazendo esse trabalho de fé, os horários estão aparecendo aí no seu televisor. E isso estará acontecendo em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Acesse universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, 20 horas, especialmente com o Bispo Adilson Silva. Pastor Pablo, as pessoas estão entrando em contato conosco através do nosso SOS Espiritual. O senhor tem alguma mensagem já para ler? É verdade, bispo. Temos aqui o Alexandre, ele é membro da nossa catedral e ele pede ajuda em oração pelos seus familiares que estão afastados. A Selma, ela terá que fazer um procedimento cirúrgico neste próximo dia 10 e ela pede para poder incluir o seu nome em oração. E o Josimar, ele tem dores constantes. Ele toma remédios, porém os remédios não surgem mais efeito. Segue ligando ou enviando a sua mensagem que a nossa equipe, em tempo real, irá ajudar você. Tá certo. Daqui a pouquinho nós estaremos orando por todos e eu quero dizer para você, basta que dê um passo de fé na direção certa. E essa situação vai mudar. Entre em contato agora, 3216-6162 ou então através do WhatsApp 11 3573 3500. 11 3573 3500. O celular está na mão do pastor Pablo, ele está recebendo as mensagens em tempo real, nós já estamos separando para a oração e também dando o aconselhamento. A direção, porque pastor Pablo, sem direção, essa pessoa certamente não saberá o que fazer. Exatamente, estamos aqui para isto, para poder ajudar você a vencer qualquer problema. Então ligue ou envie a sua mensagem agora mesmo, neste exato momento. Você vai agora acompanhar a história da Loreci, uma mulher que sofreu muito, teve depressão, relacionamentos destruídos, chegou na Igreja Universal para se despedir de Deus e depois cometeu o suicídio. Acompanhe.
Seu nome? Loraci. E a Vitória? Bispo, eu comecei a ter depressão desde os 7 anos de idade. E, na época, não se falava em depressão. A gente não tinha ajuda, a gente não tinha apoio de ninguém. Eu era uma criança e eu não sabia entender o que estava acontecendo. E o meu pai, ele sempre me achava eu assim, a fortuna, aquela que estava sempre junto com ele. Então, eu não tinha vergonha de falar que eu tinha medo do escuro, que eu tinha pesadelos, que eu tinha medo de morrer, que eu tinha ansiedade, que eu tinha depressão. Eu chorava escondido. E assim foi a minha infância. Aí eu fui crescendo e as situações, eu pensava, eu vou sair de casa, isso vai mudar. Eu vou casar, isso vai mudar. E não mudava, isso foi piorando, cada vez foi ficando pior. Eu fui morar sozinha, eu dormia com a luz ligada, porque eu tinha medo do escuro. E a depressão era muito forte, era muito profunda, era muita dor, muita tristeza dentro de mim. Eu chorava sem saber por que estava chorando. Era um vazio. E aí eu tive um relacionamento, e 2 meses antes do meu namorado, antes de nós casarmos, ele faleceu, bateu o carro e morreu. Aí a situação que já era ruim ficou muito pior. Aí eu parecia que eu caminhava dentro de um buraco. Eu não sentia mais o chão. Eu ia para o cemitério todos os dias. Eu me jogava em cima do túmulo, chorava, gritava, dava soco, pedia para me levar também. Tentei me matar, cortei os pulsos. O tempo todo na minha mente era o pensamento: morre que vai acabar, que isso vai passar, essa dor vai passar. E isso foi passando, o tempo foi piorando. Aí eu me envolvi em outro relacionamento que aí foi muito pior. Era um relacionamento abusivo. Meu ex-marido, ele me agredia com palavras. Chegou ao ponto de tanta humilhação, de tanto aquelas palavras na minha cabeça, o tempo todo ele me xingando, me dizendo que eu não era nada, que eu não era ninguém, que eu era imprestável, eu me sentia tão feia que eu fiquei por mais de 1 ano sem me olhar no espelho. Eu tinha vergonha de olhar para o espelho porque eu tinha vergonha do meu corpo. Eu me achava tão feia. E aí a depressão foi piorando, e eu tomei coragem e me separei. Só que eu tinha um filho daí. Aí não era mais só eu. Se já era difícil lutar por mim, imagina lutar por um filho que tinha apenas 2 anos de idade. Aí bateu o desespero. Eu sentava na cama, olhava meu filho dormindo e pensava: como que eu vou sustentar ele? Como que vai ser o amanhã? Como que eu vou cuidar dessa criança se eu não consigo cuidar de mim? Aí eu passava as noites chorando, olhando para ele, desesperada. Aí eu comecei a cuidar dele, tentar blindar ele para proteger ele. Aí eu dava comida para ele, dava banho, levava para a escola, mas eu parei de cuidar de mim, eu parei de comer e eu não percebi. Aí eu tinha um casal de amigos que era um médico, e ele me encontrou e ele percebeu que eu estava pesando 48 quilos. Era só osso. E eu não tinha percebido. E ele sabia da separação. Aí ele conversou comigo e me internou. Eu fiquei 1 semana internada com depressão. A medicação era muito forte, bispo. Eu não pensava. Eu só estava dopada lá no hospital, não tinha reação nenhuma. O telefone tocava, eu não escutava. As pessoas falavam, tinha que chamar muitas vezes para mim poder ouvir, porque eu estava totalmente dopada. Quando foi que você conseguiu sair desse buraco? Bispo, demorou. Eu passei por tantas coisas Quantos coisas anos pra... sofrendo com depressão? 31 anos. 31 eu cheguei na anos. igreja, bispo, com 31 anos. Eu cheguei em Porto Alegre, foi que eu conheci Jesus, na catedral lá. Eu fui na igreja, bispo, para me despedir de Deus e me matar. Porque antes de sair, eu fiz as minhas malas, arrumei tudo que era meu, tudo que eu tinha, e eu coloquei 3 malas grandes, bolsa com documento, eu só levei a chave e o celular. E ainda o meu ex-namorado me disse: deixa a chave no porteiro, depois pode se matar. Assim mesmo. Teu ex disse isso? Vai lá, pode ir. Só deixa a chave na portaria. E quando eu fui sair na portaria, eu lembrei da igreja. Eu não tinha lembrado ainda. Eu tinha ido 2 vezes. Isso. Aí eu lembrei da igreja, eu disse: tá, eu vou ir lá, porque eu sabia que me matando acabou. Acabou a minha salvação, eu sabia, entendia isso. Aí eu pensei: eu vou lá, vou me despedir de Deus, e depois, a via lá em Porto Alegre é bem rápida na frente da igreja. Aí eu pensei: eu saio ali, me jogo ali, acabou. Aí acabou o sofrimento. Só que eu entrei, bispo, eu fiquei 4 horas. Eu entrei, era 7 e pouco da manhã na igreja. Eu saí, era quase meio-dia de lá de dentro da igreja.
Fiquei sentada no banco e eu não falava. O pastor sentou e ele disse, ninguém chora, porque eu cheguei a molhar a minha roupa. A minha roupa estava molhada, de tanto que eu chorava, porque eu sabia o que eu ia fazer. E aí ele disse, eu estou aqui para isso. Enquanto você não falar, você não vai sair daqui. Mas se você disser uma palavra, a tua vida vai mudar. Aí eu comecei a ficar curiosa. O que ele vai fazer? Porque para mim ninguém podia fazer nada. Não tinha saída para mim. Para mim não tinha. Eu não tinha nada. Ninguém podia fazer nada por mim. Aquele foi o teu primeiro dia. Aquele foi. Aí, bispo, quando eu fui falar, ele disse, não precisa falar não. Você acredita em Jesus? Todo mundo disse, eu nem sabia quem era Jesus, eu não conhecia nada. Aí eu falei que sim. Aí ele não tocou em mim, bispo. Ele fez um clamor tão forte que quando ele colocou a mão, eu senti sair do meu corpo como se tivesse um fardo. Parecia que tinha arrebentado a parede da igreja. 31 anos com depressão, quanto tempo levou para ficar curada? Foi naquele dia. Naquele dia? Foi naquele dia, bispo. E daquele dia em diante? Acabou. Bispo, eu entrei na igreja para me despedir, me matar, né? Uhum. Quando eu saí da porta, bispo, eu mesma na porta, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu não tinha ouvido, eu não sabia nada. Eu não sabia nem orar o Pai Nosso. Mas quando eu saí pela porta, eu queria gritar para todo mundo, Jesus, olha o que Jesus fez em mim. Eu queria que as pessoas soubessem. Uhum. E aquilo foi tão forte que naquele dia eu tive um encontro com Jesus e eu reconheci, bispo, todo o meu pecado, tudo. O meu namoro errado, a minha roupa que eu usava errada, a medicação que eu tomava calmante para dormir e tomava uísque com energético para acordar. De lá para cá, quantos anos? Eu estou com 52 anos. Mais de 20 anos. Mais 20 anos. Nunca mais teve crise de depressão? Nunca mais, bispo. Acabou ali? Acabou. Aquele dia. E hoje a Loreci quer viver? Eu quero salvar, hoje eu quero levar vida. Tem o Espírito Santo. Graças a Deus, bispo. Eu tive o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Deus restaurou sua vida amorosa? Sim, senhor. Hoje eu estou casada, tenho um filho aqui. Uhum. Graças a Deus. Casamento abençoado. Abençoado, a gente se conheceu na igreja. Tudo certinho. Bispo, para quem viveu tudo aquilo. Deus faz a obra completa. Completa. A obra de Deus não é pequena, é grande. Amém. Deus te abençoe. Amém. Bem forte. Tá aí. Esse é o Deus da Bíblia, que transforma, que cura, que salva, que liberta, que traz à existência as coisas que não existem. Hoje é o dia de você ter esse encontro com este Deus poderoso. Não interessa o tempo que você vem sofrendo, ela sofreu por 31 anos. Entrou na igreja para se despedir de Deus e ir cometer o suicídio. O pensamento dela era pular na frente de um carro na via expressa e acabar com tudo. Mas aquele dia foi o dia da mudança da vida dela. Hoje pode ser o dia da mudança da sua vida. Basta que você dê um passo de fé. Se você está em Florianópolis, participe conosco aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. O dia todo estamos de plantão, em especial às 7h, na noite da batalha espiritual contra todo o mal que porventura esteja agindo na sua vida. Esse mal vai ser arrancado, você vai ter paz, você vai ter uma experiência real e verdadeira com o poder de Deus. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Até lá! A autoridade foi dada a você, Saulo.